Boa noite, Dom. Eu me chamo Patrick e estou com 30 anos agora. Pensei muito antes de escrever o que vou contar, mas sinto que preciso colocar tudo para fora. Meu passado não foi simples. Cresci numa casa onde os dias pareciam mais longos do que eram e, por muito tempo, achei que aqueles problemas nunca fossem ter fim. Apesar de já terem se passado muitos anos, a impressão que tenho é que algumas lembranças ainda estão vivas demais na minha mente. Vou tentar ser o mais fiel possível à realidade que vivi, embora reconheça que alguns detalhes possam soar inacreditáveis. Mesmo assim, peço que acredite. Tudo o que narro aqui é como eu me lembro. O começo de tudo remete à minha infância. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos quando percebi que meu pai, Luiz, não era como os outros pais que eu via por aí. Quase sempre que eu voltava da escola, encontrava minha mãe Aline debruçada sobre a mesa da cozinha, escrevendo contas ou procurando moedas para pagar as despesas básicas do mês. Meu pai chegava de noite cambaleando. Às vezes nem mesmo lembrava o que tinha acontecido horas antes. "Cadê sua mãe, Patrick?" perguntava com a voz arrastada. Eu me escondia atrás de uma parede ou de um móvel, temendo que ele pudesse perder a cabeça. Nem sempre acontecia algo grave, mas aquela atmosfera me deixava ansioso. Em alguns dias, Luiz era capaz de me abraçar como se fosse o melhor pai do mundo. Em outros, bastava uma pequena contrariedade para explodir em gritos que reverberavam pela casa. Minha mãe era a responsável por manter tudo em pé. Trabalhava o dia todo em um escritório simples e, à noite, pegava serviços extras para tentar aumentar um pouco a renda. O que ela ganhava mal cobria as contas básicas. Mesmo assim, nunca reclamava na minha frente. A única coisa que eu percebia era o olhar cansado, quase sem brilho, quando ela me buscava na escola ou quando me colocava para dormir. "Você é forte, meu filho", ela dizia beijando minha testa. "Essa fase difícil vai passar." Eu acreditava, embora não soubesse quando. Com o tempo fui descobrindo que, para sobreviver àquele caos, precisava guardar tudo para mim. Falar abertamente parecia perigoso. E se eu contasse a alguém o que rolava em casa, talvez meu pai se irritasse ainda mais. Estudei até a 5ª ou 6ª série sem grandes problemas. Tinha algumas dificuldades de concentração, mas me esforçava. Nem era tanto pelos estudos em si, mas por medo de apanhar quando as notas fossem ruins. A cada fim de bimestre, minha mãe me cobrava: "Patrick, você tem que dar o seu melhor. Não podemos perder bolsa de estudo, não podemos arrumar mais problemas." Ela não falava em tom de ameaça, mas eu sentia o peso daquilo. Luiz, por outro lado, não demonstrava preocupação com minhas notas, desde que não fosse motivo para alguma discussão. O que realmente o incomodava era ficar sem dinheiro para as bebidas ou outras substâncias que ele usava. O resultado de tudo isso é que eu vivia numa espécie de tensão permanente. Aos 12 anos, tive meu primeiro contato com um amigo que me mostrou que a vida podia ser diferente. O nome dele era Felipe. Nos conhecemos na escola, quando a professora de português me colocou para ser seu parceiro num trabalho em grupo. Lembro do dia em que fui à casa dele para escrever a redação. Fiquei impressionado com o silêncio e a harmonia do lugar. "Quer um lanche, Patrick?" perguntou a mãe dele, Adriana. Eu aceitei, meio constrangido. Foi a primeira vez que me sentei numa cozinha onde não havia gritos ou tensão. Eles conversavam, riam, comentavam sobre o dia na escola ou no trabalho. Não era uma família rica, mas tudo ali parecia equilibrado. Naquele instante, senti inveja de Felipe por ter pais que conversavam calmamente e por não precisar pisar em ovos o tempo todo. Com o passar dos meses, fiquei mais próximo de Felipe. Muitas vezes, deixei de voltar para casa logo depois da aula, preferindo passar um tempo jogando videogame com ele, rindo de coisas bobas, falando sobre filmes de ação ou sobre bandas de rock que curtíamos. A mãe dele, Adriana, passava sempre um clima de acolhimento. Ela perguntava se eu estava bem, se precisava de ajuda para a lição, e volta e meia me oferecia um copo de achocolatado. Eu não estava acostumado a tanta gentileza. Nesse meio tempo, minha mãe se mostrava cada vez mais cansada. Luiz, meu pai, parecia ter caído de vez num buraco sem fundo.
Os gastos com remédios controlados, para tentar equilibrar a ansiedade e a depressão dele, somados às bebidas e às drogas que ele não largava, nos afundavam em dívidas. Com frequência, os gritos tomavam conta de casa à noite. Eu tentava me esconder no quarto. Mas houve um dia em que a situação passou do limite. Eu tinha uns 13 anos quando ouvi algo se quebrando na sala. Saí correndo para ver o que era e encontrei minha mãe em prantos, tentando se esquivar de um Luiz fora de si, que ameaçava quebrar qualquer coisa que estivesse ao seu alcance. Ele estava possuído por uma ira que eu nunca tinha visto igual. Você só me afasta do meu próprio filho, ele vociferava, ainda que na realidade fosse ele quem não nos procurava. Minha mãe decidiu: arruma o que é seu, Patrick, nós vamos sair daqui amanhã de madrugada. Aquelas palavras me deixaram assustado, mas ao mesmo tempo trouxeram um sopro de esperança. Ficamos aquela noite acordados, arrumando malas com as roupas e alguns poucos pertences. Não tínhamos muito, e isso tornava tudo mais simples. Eu não entendia exatamente para onde iríamos. Apenas sabia que se tratava de um lugar onde minha tia Teresa vivia, a umas 5 ou 6 horas de viagem. Quando o sol começou a surgir, minha mãe pagou um carro que nos levou até a rodoviária. Não houve despedidas com Luiz. Ele dormia, ou talvez nem estivesse mais lá. A viagem foi estranha. Ver o rosto da minha mãe calmo, mas com uma tristeza imensa, me tocou. Ela segurava minha mão como se eu fosse uma criança pequena, embora eu já estivesse na adolescência. Chegamos ao destino no começo da tarde. Minha tia Teresa morava em uma região simples, mas acolhedora. Um lugar sem grandes prédios, com ruas tranquilas. A casa dela era pequena, porém bem cuidada. Quando abri a porta, senti a brisa fresca do local. Pode se instalar no quarto do fundo, Patrick. Fique à vontade, ela disse, oferecendo um sorriso sincero. Não me lembro de ter descansado tão bem nos dias seguintes. Ficar longe de todo aquele caos fazia a diferença. No entanto, eu ainda tinha pesadelos com meu pai. Acordava no meio da noite, suando, imaginando que ele fosse surgir na porta e começar a gritar. Minha mãe também demorou a se acostumar com a nova rotina. Trabalhou em qualquer serviço que aparecesse, desde limpeza até cuidar de idosos na vizinhança. Minha vida acadêmica mudou. Fui matriculado numa escola do bairro, onde as turmas eram menores e os professores pareciam interessados na gente. Foi lá que conheci Douglas, um rapaz quieto, mas muito bom em esportes, principalmente no basquete. Vem jogar com a gente depois da aula, Patrick, ele disse numa quinta-feira. Eu aceitei. Precisava me enturmar e deixar para trás o clima de tensão que carregava. Surpreendentemente, gostei de ficar ali depois das aulas, batendo bola na quadra. Pouco a pouco, fui fazendo amizades. Foi um período de respiro para mim, apesar de ainda sentir uma angústia que não sabia explicar. As coisas começaram a melhorar de fato. Eu trazia notas satisfatórias. Minha mãe estava conseguindo pagar as contas sem grandes apertos. Tia Teresa nos apoiava como podia. Houve momentos de felicidade genuína, algo que eu não sentia desde a infância. Porém, num domingo, um telefonema trouxe tudo à tona novamente. Minha mãe estava na cozinha preparando o almoço quando atendeu o celular. Ela ficou pálida, apoiou o cotovelo na bancada e me lançou um olhar assustado. O que houve? Perguntei, me aproximando. Ela tentou segurar as lágrimas. O seu pai, o Luiz, ele faleceu. Foi um infarto. Fiquei em silêncio. Era um turbilhão de sentimentos. Alívio, culpa, raiva e tristeza, tudo junto. Mesmo tendo sido um pai ausente e agressivo, ele ainda era meu pai. A notícia me abalou mais do que eu esperava. Fomos ao enterro em outra cidade, onde Luiz tinha parentes que sequer conhecíamos direito. A cerimônia foi rápida e discreta. Minha mãe chorou em silêncio, segurando minha mão. Eu não conseguia derramar uma lágrima sequer, mas meu peito doía, como se algo tivesse sido arrancado à força. Depois do funeral, surgiu uma decisão que me pegou completamente desprevenido. Patrick, nós vamos voltar para onde morávamos, disse minha mãe firme. Eu fiquei atônito. Mas por quê? Lá foi palco de tanta coisa ruim. Não faz sentido. Ela me olhou com uma expressão decidida.
Eu preciso resolver assuntos pendentes. Quero que a gente enfrente os fantasmas do passado, para que possamos seguir em frente de verdade. Não sabia se aquilo fazia algum sentido, mas concordei. Talvez fosse um modo de encerrar aquele ciclo de vez. Arrumamos nossas coisas mais uma vez e em pouco tempo estávamos na rodoviária, prontos para encarar um lugar que eu nunca pensei que voltaria a ver. Como já fazia mais de 4 anos desde que saímos às pressas, eu temia o que encontraria. Fomos direto para a casa em que vivíamos antes, que continuava fechada, sem energia. Era estranha a sensação de passar pela mesma porta, mas ao entrar, percebi que não sentia mais medo como antes. As paredes pareciam menores, as manchas de umidade nas quinas denunciavam o abandono. Minha mãe planejava vender aquela casa, mas precisávamos ajeitar documentos e limpar tudo. Enquanto isso, ficamos hospedados num pequeno quarto, improvisado num cômodo que ainda dava para usar. Apesar do desconforto, senti uma curiosidade involuntária de rever meu antigo bairro, as ruas por onde eu circulava. Um dia, caminhando por ali, quase trombei com um rapaz bem mais alto, usando boné. Quando olhei melhor, era o Felipe, meu velho amigo de infância. "Caramba, Patrick, é você?" Ele me abraçou e começou a falar 1000 coisas ao mesmo tempo. Fomos tomar um refrigerante numa venda próxima, tentando atualizar nossas vidas nesses últimos anos. Ele continuava na mesma casa, mas comentou que as coisas tinham mudado muito por lá. Minhas irmãs saíram para estudar em outra região. Meu pai mudou de emprego. A casa ficou mais vazia. Fiquei feliz em encontrá-lo, mas algo na expressão dele me fez desconfiar de que havia algo não dito. Mesmo assim, não pressionei. Combinamos de nos ver de novo. Na semana seguinte, Felipe insistiu para que eu fosse até a casa dele. "Minha mãe vai adorar te ver. Você lembra o quanto ela gostava de te receber, né?" Eu lembrava muito bem. Adriana era quase uma segunda mãe para mim quando eu era mais novo. Então fui, num fim de tarde, sem imaginar o que me aguardava. A casa tinha passado por uma reforma, estava mais bonita. Adriana me recebeu com um sorriso, mas havia um tom esquisito no olhar dela. Parecia que tentava disfarçar alguma tensão. "Que bom que você voltou, Patrick. Estava falando de você com Felipe outro dia." A cozinha onde costumávamos lanchar ainda era acolhedora, mas percebi o silêncio maior. Alberto, pai de Felipe, não estava. Perguntei por ele, e Adriana respondeu: "Viajou a trabalho, vai ficar um tempo fora." Ficamos conversando um pouco, lembrando de histórias antigas. Ela fazia perguntas sobre como foram meus anos fora dali. Em certos momentos, me encarava de um jeito que me deixava sem saber onde pôr as mãos. Pensei que podia ser só curiosidade por eu ter sumido tanto tempo. Felipe preparou uns petiscos, botou um jogo na televisão e até me chamou para uma partida de videogame. Tudo parecia normal, mas lá no fundo, eu notava a mãe dele me observando de soslaio. Conforme os dias se passaram, o reencontro com Felipe se tornou uma rotina agradável. Começamos a frequentar juntos um clube simples da região, onde a gente jogava bola com outros conhecidos. Era como se tentássemos retomar a amizade da adolescência. No entanto, Adriana sempre aparecia com alguma desculpa para puxar assunto comigo. "Preciso de ajuda para limpar a caixa de ferramentas. Não pode trocar uma lâmpada aqui para mim?" E eu, meio sem jeito, acabava cedendo. Ao mesmo tempo, sentia algo que não conseguia explicar. Havia um desconforto crescente na presença dela. Certa tarde, Felipe saiu para resolver algo no centro da cidade e me deixou em casa com Adriana. Eu estava sentado na sala, lendo um folheto que ela tinha sobre promoções de supermercado, quando ouvi passos atrás de mim. Ela encostou as mãos nos meus ombros e disse: "Você cresceu mesmo, Patrick. Parece até que virou outra pessoa." Senti o coração acelerar. Não sabia responder. Adriana deu uma pequena risada e voltou para a cozinha. Foi um gesto simples, mas soou íntimo demais. Tentei ignorar, convencendo-me de que não era nada. Nos dias seguintes começou um período bastante confuso. Eu tinha pesadelos de madrugada, lembrava-me do meu pai gritando, e em seguida sonhava com a fisionomia séria de Adriana. Acordava sobressaltado, sem saber o que aquilo significava. Minha mãe percebia que eu estava mais quieto.
Está tudo bem, filho? Ela perguntava. Eu desconversava. Só estou preocupado com o tempo que vamos levar para vender a casa e mudar de vez. Ela aceitava minha explicação, mas tinha a sensação de que não acreditava completamente. Então aconteceu algo que considero o ponto de virada. Um sábado à tarde, Felipe estava participando de um campeonato de futsal. Ele me avisou que demoraria algumas horas. Eu planejava ficar em casa, mas Adriana me ligou pedindo que eu fosse ajudá-la com uma encomenda de supermercado, já que ela não tinha carro. Disse que voltaria a pé e que precisava de alguém para carregar as sacolas. Achei normal e fui, mas a situação tomou um rumo estranho. Quando chegamos na casa dela, Adriana trancou a porta e começou a colocar as compras na cozinha. Sem mais nem menos, virou-se para mim. Você não vai embora de novo, vai? Agora que voltou, não quero que me deixe como antes. Aquilo me pegou de surpresa. Desculpa, não entendi. A gente se afastou porque minha mãe precisou sair da cidade. Não foi algo que planejei. Ela se aproximou tocando meu braço de leve. É que na época eu senti falta de você. Era quase parte da família. A forma como ela disse isso me causou um desconforto tremendo. Tentei encerrar o assunto, dizer que já estava tarde e que precisava ir para casa. Adriana, porém, deu um passo à frente e segurou meu pulso com firmeza. Não vai ainda. Fica um pouco. Olhei para a mão dela, que agora tremia levemente. Adriana, Ela desviou o olhar para o canto da cozinha, largando meu pulso. Parecia constrangida ou arrependida, não sei. Desculpa, murmurou antes de me soltar. Fui embora o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Durante a noite mal consegui pregar os olhos. Minha mãe percebeu meu nervosismo, mas não fiz menção de contar o que houve. O que eu poderia dizer? A mãe do meu melhor amigo está agindo de modo estranho comigo. Parecia absurdo. Na manhã seguinte, Felipe me mandou uma mensagem no celular, perguntando se eu queria assistir a um filme na casa dele. Inventei uma desculpa. Disse que tinha compromisso. Passei o dia trancado no meu quarto, relendo alguns livros velhos e tentando afastar as lembranças do rosto de Adriana se aproximando. Meu contato com Felipe diminuiu bastante depois disso. Eu já não conseguia ficar à vontade na casa dele. Odiava a ideia de encontrar Adriana nos corredores. Passava mais tempo vagando pelas ruas do bairro, voltando para casa só à noite. Minha mãe, desconfiada, me enchia de perguntas, mas eu sempre dava respostas curtas e vagas. Você não costumava sumir assim quando era mais novo. Mãe, estou só caminhando pensando no que vamos fazer quando vendermos a casa. Ela concordava, mas eu sentia que não estava sendo transparente. As semanas foram se arrastando até que um dia, enquanto eu voltava da padaria, Felipe surgiu do meu lado. Preciso conversar com você, cara. O que está acontecendo? Por que sumiu? Ele falava com um tom de mágoa. Eu tentei manter a calma. Não é nada pessoal. Eu só estou com a cabeça cheia de problemas. Minha mãe te fez alguma coisa? Ele perguntou inesperadamente. Minha reação deve ter me denunciado, porque no mesmo instante ele baixou os olhos e balançou a cabeça, como se já soubesse a resposta. Você não é o primeiro a me falar que ela anda estranha. Desculpa se te colocou em alguma situação desconfortável. Fiquei sem saber como reagir. Felipe continuou. Ela anda com umas ideias de simpatias e outras práticas esquisitas. Acredita que vive procurando gente que diz trabalhar com energias e coisas do gênero? Minha curiosidade despertou. Como assim? Ela faz o quê? Não sei ao certo. Às vezes encontro velas acesas no quarto dela, panos com ervas pendurados atrás das portas. Acho que ela está mexendo com algo que não compreendo bem. Engoli em seco. Talvez houvesse alguma ligação entre aquele comportamento e a forma como Adriana vinha me tratando. Você nunca perguntou diretamente o que ela está fazendo? Tentei, mas ela se irritou e disse que eu estava me metendo onde não devia. Essa conversa me deixou ainda mais inquieto. Eu me lembrava do quanto Adriana fora acolhedora na minha infância, mas agora parecia uma pessoa cheia de segredos. Além disso, havia algo naquela troca de olhares dela comigo que não era normal. Felipe seguiu falando. Ela tem comentado seu nome às vezes. Já ouvi dizer algo sobre você voltar para ficar.
Isso é bizarro, Felipe. Ele concordou sem saber o que fazer. Combinamos que ele tentaria entender melhor o que estava acontecendo. Nos dias seguintes entrei num ciclo de insônia. Minha mãe chegou a me flagrar de madrugada na cozinha, encarando a pia. Patrick, está passando por algum problema? Balancei a cabeça sem ter coragem de responder a verdade. Tinha medo de deixá-la ainda mais preocupada. Afinal, era minha mãe quem sustentava tudo e também vivia com o estresse de resolver a burocracia da venda da casa. Acabei dizendo que era uma fase que ia passar. Ela me abraçou, suspirando. Preciso que seja sincero comigo, mas se não quer falar agora, tudo bem. Estou aqui. As atitudes de Adriana tomaram um rumo ainda mais incisivo. Ela começou a me enviar mensagens no celular, sem motivo aparente. Eram textos curtos, perguntando se eu estava bem, se precisava de algo, e às vezes dizendo coisas como: "Você não é como os outros. Sinto que há algo especial em você." Isso me arrepiava. Por mais que eu não quisesse cair em sensacionalismo, a forma como ela se dirigia a mim parecia inapropriada e confusa. Eu tentava não responder, mas, em alguns momentos, me sentia coagido a pelo menos ser educado. Foi numa noite de sábado que tudo mudou. Minha mãe tinha saído para resolver um problema com documentos e tia Teresa viajara para visitar uns parentes. Eu estava sozinho em casa, na sala, assistindo televisão quando ouvi batidas na porta. Ao abrir, dei de cara com Adriana suada e ofegante. "Preciso falar com você, Patrick. É urgente." Meu primeiro impulso foi recusar, mas ela insistiu dizendo que não podia esperar. Convidei-a a entrar, embora contrariado. Ela se sentou no sofá, sem largar a bolsa que trazia, e começou a falar rápido. "Você deve achar que estou ficando louca ou algo do tipo, mas eu preciso que entenda a minha situação." Fiquei em pé a uma distância considerável. "Olha, Adriana, acho melhor você conversar com o Felipe. Ele está preocupado com você." Ela me interrompeu agitada. "Não quero envolver meu filho nisso. Eu sei o que ele pensa, mas não é tão simples." "Então, o que você quer de mim?" Ela respirou fundo, encarando o chão. "Há algumas semanas descobri algo sobre você. Algo que senti quando era mais jovem." A partir daí, Adriana desatou a falar sobre um tipo de crença que misturava simpatias, ritos e uma ideia de ligação de alma. Segundo ela, desde que eu apareci na casa dela na infância, havia sentido uma conexão fora do comum. Achei aquilo muito estranho, mas tentei manter a calma. "Eu não sei de onde você tirou isso", falei, "mas não quero me envolver em nada assim, Adriana." Ela meneou a cabeça, tirando de dentro da bolsa uma caixa de madeira pequena que parecia bem antiga. "Aqui dentro estão coisas que coletei para fortalecer essa conexão. São objetos seus que guardei ao longo dos anos." Senti um arrepio no corpo. Era estranho imaginar que ela guardava coisas minhas sem que eu soubesse. Talvez recolhesse de lugares onde eu deixava papelotes ou pedaços de tecido sem que eu notasse. "Eu sei que é difícil de entender", disse Adriana, abrindo a caixa, "mas preciso que confie em mim." Dentro havia um chaveiro antigo com meu nome, um retalho de uma camiseta que nem lembrava de ter usado e, o mais perturbador, uma pequena foto minha, aparentemente recortada de alguma imagem de família. Como você pegou isso?" Questionei atônito. Adriana não respondeu diretamente. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois tornou a olhar para mim. "Quando você voltou à cidade, senti que esse laço se intensificou. Tentei me aproximar de forma tranquila, mas você se esquivou. A vontade que eu tinha era de mandá-la embora na mesma hora, mas estava paralisado. Não conseguia entender como alguém que fora tão gentil comigo quando pequeno, agora falava de algo quase obsessivo. "Adriana, não existe laço nenhum. Você precisa de ajuda." Ela fechou a caixa com uma expressão de frustração. "Talvez seja você quem não entende." Ela se levantou do sofá e deu alguns passos para a porta, mas parou antes de sair, olhando para mim com o rosto tenso. "Vou embora por hoje, mas não pense que pode fugir desse vínculo." Fiquei sem reação. Quando ela finalmente saiu, fechei a porta e quase desabei no chão. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam.
Fiquei imóvel por uns minutos, digerindo aquela conversa absurda. Eu não fazia ideia do que fazer a seguir. Na semana posterior, não dormi direito em nenhum dia. Voltei a ter pesadelos que envolviam meu pai, misturados à figura de Adriana, como se ela estivesse sempre rondando meus pensamentos. Em certa manhã, minha mãe percebeu que eu estava esgotado. Patrick, você está com olheiras enormes. O que está acontecendo? Dessa vez resolvi abrir o jogo, pelo menos em parte. Contei que a mãe de Felipe estava me deixando desconfortável e que eu queria distância. Não me aprofundei nos detalhes de rituais ou conexões de alma, porque soava inacreditável demais. Minha mãe abriu a bolsa e pegou um papel. Se as coisas estão indo nesse nível, talvez você deva conversar com um amigo da nossa família. Ele mora nos arredores daqui. Chamam ele de Seu Batista. É um senhor que já ajudou outras pessoas com conselhos. Entende de crenças antigas, sabe? Pisquei sem entender direito. Como assim? Quer que eu vá falar com alguém que mexe com rezas e esse tipo de coisa? Não é bem isso. Ele tem um conhecimento sobre situações que fogem do normal. Quem sabe ele pode te orientar. No começo, achei que era perda de tempo, mas, após a conversa bizarra que tive com Adriana, resolvi tentar. Liguei para o número que minha mãe anotou e uma voz rouca atendeu. Expliquei que precisava de ajuda, embora não tivesse certeza de como descrever o problema. A voz me disse para aparecer lá no dia seguinte à tarde. Quando cheguei, me deparei com uma casa simples rodeada por um quintal cheio de plantas. Toquei a campainha e um senhor de pele morena e cabelos brancos, vestindo uma camisa surrada, veio me receber. Você é o Patrick? Perguntou-me analisando de cima a baixo. Sim, o senhor é o Seu Batista? Ele fez um gesto para que eu entrasse. A sala dele era modesta, com algumas cadeiras de madeira e um pequeno altar no canto, onde havia imagens que não reconheci. Sentei-me em frente a ele e comecei a contar aos poucos a história com meu pai, minha fuga para outra região, o retorno após 4 anos e, por fim, o comportamento recente de Adriana. Não queria parecer paranoico, mas a cada detalhe ele se mantinha em silêncio, apenas acenando com a cabeça, como se tudo fizesse sentido. Então ela diz ter formado um laço com você. Ele repetiu, depois de eu falar. E você sente que, de alguma forma, ela está tentando te controlar. Assenti. Não sei se é controle ou algo parecido, mas me sinto observado. Ele pigarreou. Essas coisas às vezes surgem de obsessões. Não é necessariamente um poder sobrenatural, mas a força da crença pode afetar nosso psicológico de forma intensa. Seu Batista me explicou que, em muitos casos, rituais e simpatias funcionam como gatilhos na mente de quem é alvo. Mesmo que não haja um poder real envolvido, o simples fato de a pessoa acreditar naquela influência pode causar uma sensação de aprisionamento. Você precisa manter sua clareza mental, rapaz. Se ela encontra brechas nos seus medos, pode se aproveitar disso. Ele sugeriu que eu participasse de uma espécie de cerimônia de proteção, algo que, segundo ele, ajudaria a reforçar minha convicção de que esse laço é apenas uma construção obsessiva da parte dela. No dia combinado, voltei à casa de Seu Batista. Ele me entregou um pequeno cordão com um amuleto. Use isso por um tempo. Não é que vá funcionar como milagre, mas pode te lembrar que não está sozinho e que aquilo que ela tenta impor não tem força real se você não deixar. Fiquei um pouco cético, mas naquele ponto, qualquer coisa que me ajudasse a lidar com o medo seria bem-vinda. Ele ainda me deu algumas instruções. Evite contato direto. Se ela insistir, saia do local. Não aceite objetos nem comida dela. E, acima de tudo, confie na sua capacidade de dizer não. Voltei para casa me sentindo um pouco mais forte, ainda que inseguro. Por uns dias, Adriana não apareceu e eu retomei minha rotina. Passei a ajudar minha mãe a finalizar os últimos ajustes para vender a casa. Até achei que Adriana pudesse ter desistido ou que eu estivesse exagerando. Porém, uma tarde, na saída de uma pequena mercearia, ela surgiu atrás de mim. Patrick, precisamos conversar. Não virei. Segui meu caminho. Ela insistiu, segurando meu braço de leve, mas eu me desvencilhei. Não, chega.
Saí sem dizer mais nada, o coração disparado. Lembrei das palavras de seu Batista. Sentia que cada vez que eu me esquivava, ela ficava mais irritada. Certa noite, Felipe apareceu lá em casa pedindo desculpas por tudo. Meus pais estão se separando. Meu pai descobriu essas esquisitices da minha mãe. Ele tinha os olhos tristes, olhava para o chão. Desculpa mesmo se isso te afetou. Eu juro que não queria que nossa amizade terminasse. Não tem por que se desculpar, Felipe. Você não fez nada. Ele respirou fundo, parecendo aliviado por eu não culpá-lo. Vou me mudar para a casa de uma tia. Não consigo ficar mais lá. Senti pena, mas sabia que era a decisão certa para ele se proteger também. Depois disso, tentei manter contato mínimo com Adriana. Mas um mês depois, ela bateu à nossa porta outra vez. Eu estava no quintal, brincando com a gata de tia Teresa. Minha mãe foi quem atendeu. Escutei a voz delas elevando o tom e corri para ver o que acontecia. Como você se atreve? Minha mãe dizia, segurando a porta. Acha mesmo que pode vir aqui exigir qualquer coisa? Adriana respondeu apontando o dedo. O Patrick vai me ouvir querendo ou não, ele sabe da ligação. Minha mãe lançou um olhar indignado, mas eu fiz sinal para que ela não reagisse de forma brusca. Ela já ameaçava chamar um vizinho para ajudar a retirá-la, mas preferi intervir antes de as coisas piorarem. Adriana irrompeu pela sala, abriu a tal caixa de madeira novamente e, desta vez, tirou um pedaço de papel amarelado, cheio de rabiscos que pareciam orações ou símbolos sem sentido para mim. Com isso posso garantir que você fique ao meu lado, ela disse quase em tom de ameaça. Parei diante dela, erguendo a voz pela primeira vez. Você não tem esse poder sobre mim, e não tem nada que eu queira de você. Isso termina aqui. Minha mãe se aproximou segurando meu ombro. Adriana deu um passo para trás, trêmula. Você ainda não entende. Esse ritual já começou há muitos anos. Naquele instante senti a pulsação na nuca. Lembrei de tudo que seu Batista falara sobre a fé na própria liberdade, sobre não ceder ao pavor. Você está confusa, Adriana. Não existe laço nenhum além do que você inventou na sua cabeça. Ela abriu a boca para dizer algo, mas não saiu som algum. Abaixou a cabeça e percebi suas mãos fechadas ao redor do papel. Por um momento, pensei que ela fosse rasgá-lo. Porém, guardou-o de volta na caixa e, sem encarar ninguém, virou-se em direção à porta. Um dia você vai admitir, disse antes de sair. Quando a porta se fechou, desabei no sofá, sentindo a tensão evaporar. Minha mãe sentou ao meu lado, abraçando-me pelos ombros. Você está bem? Acho que sim, respondi exausto. Só preciso que isso pare de acontecer de uma vez por todas. No dia seguinte, contei tudo para seu Batista, inclusive esse último confronto. Ele me ouviu, mexendo devagar na barba branca, e disse que o fundamental era eu manter a cabeça firme, sem nunca acreditar que ela pudesse me controlar. Se você acredita que ela não pode, então ela não pode. Repetia. Após mais algumas semanas, a casa finalmente foi vendida. Minha mãe fez as malas e tia Teresa nos acompanhou. Eu sentia que precisávamos deixar aquele lugar de vez, sem olhar para trás. Recebemos notícias de Felipe contando que estava morando com a tia e que não tinha planos de voltar, ao menos não naquele momento. Quanto a Adriana, as fofocas do bairro diziam que ela seguia morando sozinha, cada vez mais isolada. Não sei se procurou algum tipo de ajuda profissional ou espiritual. Eu, pessoalmente, só queria ficar longe de qualquer lembrança que me ligasse àquele tormento. Fomos para outro município, de nome desconhecido da maioria, e ali comecei um curso técnico. Minha mãe, livre das pendências legais, entrou para um trabalho fixo. Parecia outro recomeço, mas diferente do anterior, agora sem a sombra do meu pai e sem a presença obsessiva de Adriana. Embora a tranquilidade fosse bem-vinda, eu carregava as cicatrizes emocionais. Passava muito tempo refletindo sobre o que diabos aconteceu, sem saber se era fruto de um desequilíbrio mental dela ou se havia algo a mais. Os anos passaram e muita coisa mudou. Conheci uma pessoa incrível, a Bárbara, com quem me casei. Tivemos um filho, o Miguel, e a cada vez que olho para ele, prometo a mim mesmo que jamais deixarei meu garoto crescer no clima de tensão que vivi.
Por muito tempo, achei que tinha superado tudo. A infância conturbada, a perda do meu pai e a obsessão de Adriana. No entanto, um dia, revisitando minhas redes sociais, encontrei uma solicitação de amizade com um nome que me era assustadoramente familiar. Adriana A. Meu coração parou por um instante. Cliquei no perfil, e a foto era dela, sem dúvida nenhuma. Senti o estômago embrulhar. Ela tinha me achado depois de tantos anos. Minha primeira reação foi querer recusar, bloquear, deletar aquela solicitação. Mas fiquei alguns segundos parado, sem saber se estava pronto para lidar com a possibilidade de ela voltar a surgir na minha vida. Bárbara apareceu na sala, segurando Miguel, que pedia atenção. Foi então que percebi o quanto eu tinha a perder se permitisse que o passado reabrisse feridas. Fechei o navegador e bloqueei o perfil dela sem hesitar. Algum problema? Perguntou Bárbara, percebendo meu semblante. Nada demais, só algo que não me interessa mais. Ela me lançou um olhar afetuoso e voltou para a cozinha. Naquele dia compreendi que a principal batalha que travei não foi contra a Adriana ou contra as loucuras do meu pai, mas contra meus próprios medos, contra a sensação de que eu estava preso a eventos que não podia controlar. Seu Batista tinha razão. Às vezes, a força de uma suposta maldição ou laço está na nossa crença de que estamos vulneráveis. Deixei de acreditar nisso, e aquela dependência se quebrou. Hoje em dia, ainda guardo as lembranças de tudo que vivi, mas aprendi a não deixar que me sufoquem. Prefiro pensar que sou fruto das coisas boas que me aconteceram, em meio a tanto caos. Minha mãe segue firme, depois de tudo, e me sinto grato por termos finalmente encontrado paz. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Otávio. Nasci em uma região afastada do centro, numa casa simples onde o dinheiro era sempre contado. Cresci vendo meus pais batalharem todos os dias para garantir o básico: luz, água, comida e o mínimo de conforto. Nunca presenciei luxo ou folga no fim do mês, mas me apeguei à esperança de um futuro em que eu pudesse oferecer algo melhor para minha família. Com o tempo, o que antes era só uma vontade infantil de ter uma vida mais tranquila virou o grande objetivo da minha vida adulta. Quando fiz cerca de 20 anos, resolvi me mudar para uma parte mais central da cidade, onde surgiam vagas em um centro de distribuição de produtos. A ideia era simples: trabalhar, juntar o que pudesse e tentar me estabilizar. Eu tinha um carro antigo comprado com a ajuda de um tio que me emprestou parte do dinheiro. Vivia dando problema, mas me permitia chegar ao trabalho e depois voltar para casa sem depender de ônibus lotado. Não queria repetir as inseguranças da infância, então me empenhava no serviço, às vezes pegando horas extras. Minha namorada, Brenda, vivia uma rotina parecida em uma loja de conveniências. Compartilhávamos o desejo de construir algo sólido, um lar onde não faltasse o essencial. Com o tempo, Brenda e eu decidimos nos casar. Já morávamos juntos em um apartamento de 2 cômodos, quarto, sala conjugada com cozinha e um banheiro minúsculo. Sinceramente, era apertado, mas servia ao propósito. Ficava próximo de onde ela trabalhava, e eu conseguia dirigir até o galpão onde fazia o turno da tarde, e ocasionalmente parte da noite. Mesmo assim, as contas começavam a apertar. O aluguel aumentava quase todo ano, a conta de luz subia sem aviso e o mercado nunca ficava mais barato. A cada mês, a gente já sabia que o dinheiro chegaria ao limite, sem sobrar praticamente nada para emergências. Eu queria um filho, ela também, mas bastava batermos o olho em nossa planilha de gastos para sentir um desânimo. Um bebê significava fraldas, exames, remédios, roupinhas. Significava também tempo para cuidar.
o que nos forçaria a reduzir horas de trabalho. Era um sonho que ficava sempre adiado, esperando um momento certo que nunca chegava. Por volta dos meus 24 anos, notei que meu carro, cada vez mais velho, estava me dando mais despesa que serviço. Entra e sai de oficina, peças que quebravam, vazamento de óleo. Uma parte considerável do meu salário ia para manter aquele veículo precário. Por outro lado, eu sabia que, se eu conseguisse trocar por um modelo menos surrado, poderia trabalhar como motorista de aplicativo no horário em que não estivesse no centro de distribuição. Alguns conhecidos faziam isso, e mesmo que não fosse uma fortuna, entrava um bom complemento no fim do mês. Comentei essa ideia com Brenda numa noite em que jantávamos arroz com feijão e uma carne de segunda. E você acha que dá conta de trabalhar o dia inteiro no galpão e depois dirigir até de madrugada? Eu mesmo não tinha certeza. Sabia que seria cansativo, mas estava convencido de que era a única saída para termos mais folga financeira e, quem sabe, planejar a chegada de um bebê com menos receio. Consegui vender meu carro antigo em poucas semanas e usei a quantia como entrada em um veículo seminovo, já pensando em me cadastrar no aplicativo. No começo, tudo era novidade. Trabalhei normalmente no centro de distribuição até às 5 da tarde, e das 6 até por volta de 11 da noite ou meia-noite, eu rodava pela cidade aceitando chamadas. No dia seguinte, acordava cedo para o turno da manhã. Às vezes conseguia trocar para o da tarde, dependendo do supervisor, mas quase sempre sem descansar direito. Eu tirava cochilos rápidos no carro e até levei algumas advertências no trabalho por baixar meu ritmo de produtividade, mas segui firme. Chegava em casa exausto, com dor nos braços e nas pernas, só querendo banho e cama. Brenda ficava preocupada, mas ao mesmo tempo aprovava o fato de podermos finalmente pagar algumas contas sem precisar parcelar tudo no cartão. Percebemos um pequeno alívio no aluguel. Eu conseguia quitar a mensalidade pontualmente, sem aquela tensão de vamos atrasar ou não. Havia também a conta de luz e de água, agora mais gerenciáveis. Não era uma situação ideal, mas comparada aos meses anteriores, dava para respirar um pouco. Mesmo assim, a vida de casal começou a sofrer. As horas de descanso sumiram. Nossas conversas se resumiam a bom dia, tchau, boa sorte no trabalho. E à noite, eu chegava tarde, muitas vezes encontrando Brenda já dormindo no sofá com a TV ligada e um prato de comida que esfriava ao lado. Uma noite, enquanto eu estacionava o carro no pequeno pátio que servia de garagem coletiva do prédio, ouvi alguém me chamar. Era Daniela, uma vizinha que morava no andar de cima. Eu a conhecia de vista e sabia que ela vivia com uma filha pequena e um bebê de poucos meses. Nunca vi o pai das crianças por perto. Ela trabalhava em um supermercado noturno em outra região da cidade. Ela me explicou que, por causa da distância e do horário, ficava caro pegar ônibus ou táxi todas as noites. Havia uma única linha que passava perto da casa dela depois das 10, mas ela se sentia insegura voltando tão tarde e, quando chovia, era ainda pior. Perguntou se eu toparia dar uma carona regular em troca de uma quantia mensal. A proposta era simples. Ela pagaria algo fixo e eu passaria lá no fim do expediente dela para trazê-la de volta, já que eu rodava a cidade de qualquer jeito até perto da meia-noite. Vou dar umas voltas a mais, mas todo mês entra um dinheirinho certo. Assim não fico rodando sem rumo. Ela concordou, mas pediu que eu não exagerasse. Disse que, se notasse meu cansaço passando do limite, voltaria a insistir para que eu dormisse mais cedo. Nessa época, Brenda também comentava que queria, em um futuro próximo, engravidar. Aquilo sempre me deixava ansioso. A conta ficava ainda mais apertada se viesse outra pessoa para alimentar. O acerto com Daniela começou bem. No primeiro dia de carona, trocamos poucas palavras. Ela estava cansada, assim como eu. Então só falamos do tempo e da dificuldade de virar a noite trabalhando. Nos dias seguintes, ela se sentiu mais à vontade e passou a desabafar sobre a rotina. Explicou que criava os filhos sozinha, sem o apoio de ex-companheiros. Parecia genuinamente cansada. Achei que fosse só uma conversa casual e continuei focado nos meus planos de juntar dinheiro. Cerca de um mês depois,
Brenda me deu a notícia que mudaria tudo. Estava grávida. Nós até falávamos sobre ter filho, mas jamais calculamos que fosse acontecer tão rápido, ainda mais num momento em que eu quase não parava em casa. Fiquei ao mesmo tempo feliz e com medo. Como seria a vida dali para frente? Um bebê traz despesas, atenção, noites mal dormidas, mas ali, vendo o teste positivo, senti que era hora de agarrar a situação e seguir em frente. Conversei com Brenda sobre reforçar o trabalho como motorista de aplicativo. Ela se preocupava, mas sabia que precisávamos de toda a renda possível. Meu corpo doía, mas a motivação de ter uma criança a caminho me impulsionava. Houve dias em que eu mal conseguia manter os olhos abertos na direção, mas a ideia de um filho sem nada em casa me fazia continuar. Nesse período, Daniela seguiu pagando o valor combinado pela carona noturna. Às vezes, ela conversava sobre a gestação de Brenda, fazia perguntas ou comentava que eu parecia entusiasmado. Outras vezes, a conversa tinha um tom estranho, como se ela quisesse saber detalhes da minha relação. Mas eu não dava abertura. Achava que era só curiosidade. Em uma noite qualquer, ao buscar Daniela, ela pediu que eu parasse em uma farmácia antes de irmos para o prédio. Ela queria comprar remédio para as crianças. Não havia problema. Era só um pequeno desvio. Ao estacionar, percebi que ela me olhava de um jeito diferente. De repente, segurou minha mão e tentou se aproximar para me beijar. Travei na hora e recuei, puxando a mão. Disse que a respeitava, mas não tinha interesse algum. Me desculpe, eu estou confusa. Fui embora sentindo um nó no estômago. Não contei nada a Brenda, com medo de gerar ciúmes. Afinal, eu precisava daquela renda adicional para a nossa futura família. Nos dias seguintes, Daniela ficou mais calada. Entrava no carro, cumprimentava com um boa noite. Passávamos quase todo o trajeto em silêncio e ela só dizia obrigada ao chegar. Parecia que tudo ia se ajeitar por conta própria, sem que precisássemos conversar sobre o incidente. Certo dia, ela apareceu com um bombom, dizendo que era para me agradecer pelas caronas. Achei que fosse um pedido de paz. Aceitei sem pensar 2 vezes. Comi o bombom ali mesmo, assim que estacionei, antes de subir para meu apartamento. Senti o sabor meio adocicado e forte, mas não notei nada de anormal. Só achei diferente do chocolate comum que se compra em qualquer lugar. Naquele fim de semana, comecei a perceber algo fora do comum em mim. Eu não conseguia parar de pensar em Daniela. No início, acreditei que fosse só o incômodo pelo que tinha acontecido, mas percebi que, gradualmente, uma vontade estranha de vê-la crescia. Era uma ânsia que não fazia sentido, já que eu amava Brenda e estávamos vivendo o ápice de um sonho com a chegada do nosso bebê. Ainda assim, durante minhas corridas de aplicativo, eu me pegava lembrando do rosto de Daniela, do timbre da voz dela. Isso se intensificou a ponto de eu questionar a mim mesmo. Que raio está acontecendo? Eu não sou assim. Para tentar cortar esse impulso, comuniquei a ela que eu não poderia mais dar caronas fixas. Inventei uma desculpa de que meu horário estava mudando e eu não daria conta. Mas eu preciso muito de você. Ela ficou irritada e insistiu que precisava de mim, mas se conteve ao ver que eu estava determinado a recusar. Tentei me afastar completamente. Peguei outras rotas no aplicativo, procurei chegar em casa mais cedo e me dedicar a Brenda, mas minha cabeça não melhorava. O pensamento em Daniela me atormentava a ponto de eu ter insônia. Várias noites, olhava para Brenda dormindo e me sentia o pior dos homens por ter esses desejos contra a minha vontade. Na 3ª ou 4ª noite sem vê-la, não aguentei. Era como se eu agisse no piloto automático. Ao terminar meu horário no centro de distribuição, não fui para casa. Segui para o supermercado onde Daniela trabalhava. Estacionei e a esperei sair. Nem precisei chamá-la. Ela abriu a porta do carro, entrou e ficou em silêncio. Depois de rodar algumas ruas, parei em um local ermo e a beijei de forma desesperada, como se não conseguisse controlar. Passei a encontrá-la em motéis baratos, usando a desculpa de que estava fazendo muitas horas extras no aplicativo para juntar dinheiro para o nosso futuro filho. Me consumia a culpa, mas o desejo parecia ainda mais forte.
Eu notava meu corpo reagindo de maneira estranha. Suava frio, sentia palpitações. Mesmo me odiando, eu repetia tudo no dia seguinte. Brenda estava grávida, contando com meu apoio, e eu escondia dela o que se passava. A cada mentira, a cada desculpa esfarrapada para chegar tarde, sentia que estava traindo não só minha mulher, mas a mim mesmo. Comecei a ter crises de pânico depois de ficar com Daniela. Em certa ocasião, no quarto mofado de um motel, caí no chão com falta de ar e comecei a dizer que queria morrer. Daniela chamou um táxi e me levou ao pronto-socorro. Fiquei algumas horas recebendo soro, sem entender o que estava fazendo com a minha vida. Assim que recuperei um pouco de consciência, ela aproximou uma cadeira da maca e, com um olhar pesado, confessou: tinha feito um ritual de amarração para mim. Falou que aprendeu com uma parente mais velha, alegando que não suportava mais ter a vida cheia de abandonos, e ao ver que eu parecia dedicado e fiel à minha esposa, resolveu lançar esse feitiço para me prender. O bombom que me dera não era um presente inocente, mas a mistura de ervas e ingredientes para despertar a obsessão. Minha primeira reação foi uma mistura de raiva, medo e descrença. Mas tudo se encaixava. O desejo repentino e avassalador, a incapacidade de resistir. Sem cerimônia, ela acrescentou que para desfazer o feitiço, ela exigia dinheiro. Precisava se mudar para longe e começar outra vida, e só então faria um ritual de desamarração. Quero 10 mil reais. Eu não tinha quase nada guardado e o pouco que existia estava reservado para as despesas do bebê que chegaria em poucos meses. Mesmo assim, o desespero me fez topar. Consegui falar com meu tio e fiz um saque de uma reserva de garantia para reunir parte da quantia. Combinei de dar o valor em 2 parcelas, e ela prometeu iniciar o desfazer assim que recebesse a primeira parte, mas avisou que eu não ficaria totalmente livre até pagar tudo. Fiquei com mais medo ainda. Quando tive alta, precisei mentir para Brenda dizendo que fui assaltado e agredido. Inventei que levaram parte do dinheiro que eu tinha no banco, o que justificaria um saque imediato. Ela, grávida e sensível, se apavorou ao me ver com curativos. Senti um nó na garganta ao receber o carinho dela, sabendo que eu era o culpado por toda aquela confusão. Entreguei metade do valor a Daniela alguns dias depois. Não sei o que ela fez, mas, ao longo das semanas seguintes, aquela obsessão começou a perder força, embora eu ainda tivesse lembranças perturbadoras. Um dia, ouvi barulho de mudança no andar de cima. De madrugada, vi um caminhão encostado e alguns homens carregando móveis. Ela me mandou uma mensagem curta: recebi o resto, estou indo embora, não se preocupe, você vai ficar bem. O telefone dela ficou fora de serviço depois disso e ela desapareceu. Pensei que dali em diante minha vida voltaria aos trilhos. Voltei a chegar mais cedo em casa, acompanhei Brenda em consultas, comprei roupinhas de bebê e recuperei um pouco de paz. A culpa me corroía, mas tentei compensar dedicando todo o meu tempo a Brenda. Ela estava animada arrumando um canto no quarto para o berço. Mesmo assim, jamais contei sobre a traição ou o feitiço. Quase um mês depois da saída de Daniela, algo começou a me perturbar dentro do prédio. Numa noite, quando cheguei cansado, me deparei com a porta do antigo apartamento dela levemente entreaberta. Poderia ser o zelador limpando o lugar para alugar de novo. Mas ao passar pelo corredor, tive a nítida sensação de que alguém lá dentro me observava. Pensei em fechar a porta, mas estava destrancada. Preferi ir direto para o meu apartamento. Na madrugada seguinte, levantei para pegar água e percebi que o corredor exalava um cheiro estranho, algo parecido com ervas queimadas. Olhei pelo olho mágico e não vi ninguém. Por precaução, coloquei um ferro de passar encostado na porta, temendo algum invasor. No dia seguinte, perguntei ao zelador se tinham vindo limpar ou revisar o imóvel, e ele negou. Disse que o proprietário ainda estava anunciando a vaga e não havia marcado visita. Minha inquietação aumentou. Passei a ter sonhos recorrentes em que via Daniela acendendo velas e murmurando palavras desconhecidas. De acordo com o sonho, ela estava em um canto do prédio, repetindo um canto baixo, com um olhar intenso.
Acordava suado, apavorado, mas tentava ignorar aquilo como meras lembranças da culpa. Brenda deu à luz um menino, Bento, em uma final de tarde. Estava tudo bem com ela e com o bebê, e a emoção de segurar meu filho nos braços foi tão intensa que quase apaguei todas as lembranças ruins. Ao voltar para casa com o recém-nascido, tentei me focar em ajudá-la. Aprendi a trocar fralda, colocar o pequeno para arrotar, esquentar a água do banho. Pensei que essa rotina me distrairia de qualquer história sombria. Por um tempo funcionou, mas 2 semanas depois do nascimento de Bento, fatos inquietantes voltaram a acontecer. Às vezes, acordava de madrugada com o choro do bebê e percebia um som de passos arrastados no corredor. Brenda também reclamava de uma sensação estranha, como se estivesse mais frio perto da porta de entrada. Parece que algo não se resolveu nesse prédio, Otávio. Às vezes fico arrepiada. Tentei minimizar dizendo que ela estava sensível por causa do pós-parto. Eu mesmo não tinha coragem de admitir que também percebia barulhos e, em algumas noites, notava a maçaneta do nosso apartamento mexer levemente. Em um dia de folga, tomei coragem e fui a uma pequena loja esotérica. Fui discreto, pedi conselhos sobre como afastar más energias. A dona me ofereceu um kit básico, sal grosso, um amuleto, ervas para defumação e água benta. Comprei tudo fingindo que era só curiosidade. Em casa, durante a noite, peguei o bebê, coloquei-o no berço e pedi que Brenda fosse descansar, dizendo que eu daria conta de trocar a fralda caso ele chorasse. Em seguida, acendi as ervas, fiz uma oração pedindo proteção e passei pela porta do apartamento, espalhando a fumaça, rezando baixo. Quando cheguei perto do antigo apartamento de Daniela, ouvi um leve estalo, mas não vi nada. Voltei para dentro e dormi abraçado àquele amuleto, me sentindo meio ridículo e meio seguro. Nos dias seguintes, continuei com essa espécie de ritual, espalhando o cheiro das ervas e jogando sal grosso no batente da porta. Por um tempo, pareceu funcionar. O zelador comentou que não sentia mais nenhum cheiro esquisito no corredor. Brenda notou que Bento dormiu uma noite inteira sem chorar. Fiquei otimista. Só que a calmaria durou pouco. Em uma manhã de domingo, o zelador me avisou que o apartamento de cima, o mesmo onde Daniela morava, fora alugado. Uma família com um homem, Nelson, a esposa, Rebeca, e uma filha de 5 anos, Bia, se mudaria nos próximos dias. Ao saber disso, senti um alívio, como se a presença de novos vizinhos pudesse espantar qualquer resto do passado. Coloquei até o amuleto numa gaveta, achando que tudo estava resolvido. Nelson e Rebeca chegaram com mudança em uma tarde abafada. Ajudei a carregar algumas caixas, tentando ser gentil. A filha deles corria pelos corredores entusiasmada. Percebi que o lugar, vazio por quase um mês, estava com cheiro de mofo, mas não detectei nenhum odor anormal. Fiquei contente ao pensar que aquela família poderia trazer vida nova ao prédio. Depois de uns 2 dias, porém, cruzei com Rebeca na entrada e ela comentou: "Sabe se esse apartamento tem algum problema? Desde que chegamos, sinto como se tivesse alguém andando de madrugada aqui dentro." Fingi não saber de nada. Disse que talvez fosse a madeira velha rangendo ou encanamentos antigos. Ela sorriu, mas ficou sem parecer convencida. À noite, Brenda notou que eu estava tenso e perguntou se algo me incomodava. Respondi que era apenas cansaço. Ela ainda se recuperava do parto, então evitei sobrecarregá-la com explicações estranhas. Passaram-se mais algumas noites e percebi que, embora eu não escutasse mais tanto barulho no corredor, as coisas no andar de cima pioravam. Rebeca apareceu outro dia no meu apartamento, quase batendo desesperada na porta. Queria usar meu telefone para chamar um parente, pois o deles ainda não estava instalado. Comentou algo sobre a filha estar com febre sem explicação, acordando de madrugada gritando, dizendo ver uma mulher perto da porta do quarto. Aquilo me deu um calafrio interno, mas tentei manter a calma. Brenda, preocupada com o estado de Rebeca, foi conversar com ela. Fiquei sem saber o que fazer. Acabei lembrando da loja esotérica, mas também pensei em procurar ajuda religiosa mais tradicional. Havia uma pequena igreja não muito longe do prédio.
Fui até lá em uma tarde de folga. Conversei com o padre, chamado Padre Roberto, e expliquei que sentia uma presença estranha no meu lar e no apartamento de cima. Ele me perguntou se houve algo grave antes, e disfarcei, dizendo que não tinha detalhes. Mesmo assim, se dispôs a abençoar o local, caso os moradores autorizassem. Contei isso a Nelson, que no desespero topou. Marcamos com o padre para o fim de semana. Ele chegou com seu missal e uma pequena vasilha de água benta. Fez orações no corredor, pediu para entrar nos 2 apartamentos. Em minha casa, Brenda e eu acompanhamos tudo em silêncio, e o bebê dormiu tranquilo o tempo inteiro. No andar de cima, Rebeca ficou ao lado do marido, segurando a filha no colo. Depois que o padre terminou, por 1 ou 2 dias, tudo pareceu calmo. Rebeca disse que sentia o ambiente mais leve. Achei que, enfim, as coisas se ajeitariam. Cerca de 1 semana passou sem maiores incidentes. Mas, certo domingo, acordei com Brenda me chamando até a sala. Na porta, havia um bilhete escrito à mão, com meu nome e algo como: "Você achou que tudo ia acabar assim?", em letras borradas. Parecia rabiscado com algum tipo de tinta escura. Mostrei para Brenda. Inventei que provavelmente era brincadeira de algum morador ou ex-vizinho sem noção. Ela ficou assustada, mas confiei que podia ser um último resquício de Daniela ou de alguém que soubesse da história. Na mesma semana, Nelson me encontrou no corredor e contou que recebeu uma ligação anônima. Ele atendeu, mas a pessoa nada falava, apenas respirava fundo. Ele não ligou muito, mas Rebeca andava angustiada, associando tudo a algo sobrenatural. Tentei acalmá-lo. Ainda assim, uma pulga ficou atrás da minha orelha. Será que Daniela manteve alguma ligação com o local? Nesse ponto, me lembrei de uma benzedeira de quem um colega do centro de distribuição falava bem, a Dona Aurélia. Diziam que ela sabia lidar com trabalhos de amarração e poderia identificar resíduos espirituais. Falei com Nelson e Rebeca, que, diante do desespero, aceitaram conversar com ela. Marquei uma visita em um dia de semana. Dona Aurélia, uma senhora de fala mansa, chegou no prédio com uma bolsa de tecido, repleta de ervas, velas e pequenos frascos. Fomos todos para o apartamento de cima, pois era lá que a família passava pela situação mais grave. Dona Aurélia andou pelos cômodos, borrifou água misturada com ervas e rezou um Pai Nosso baixo. Após alguns minutos, declarou: "Aqui foi feito algum tipo de trabalho pesado. Sinto que ainda tem algo impregnado nas paredes." Nelson e Rebeca ficaram espantados e eu me encolhi, pois sabia que a origem disso poderia estar ligada ao feitiço de Daniela. A benzedeira colocou velas nos cantos e pediu que todos saíssemos do apartamento por um instante. Ficamos no corredor em silêncio, ouvindo ruídos como se móveis leves fossem arrastados de um lado para outro lá dentro. Cerca de 10 minutos depois, ela saiu suada, dizendo que acalmou a energia, mas não conseguiu remover tudo. Comentou que a bênção do padre havia enfraquecido parte da influência, mas um ritual de amarração costuma deixar marcas mais profundas. Sugeriu repetir a limpeza por alguns dias, até sentir que tudo se dissiparia de vez. Nelson e Rebeca concordaram em receber Dona Aurélia todas as noites por 1 semana. Eu me ofereci para ajudar no que fosse preciso. Enquanto Brenda cuidava do nosso bebê, eu acompanhava parte do ritual, tentando disfarçar minha culpa. Durante esses dias, o clima no prédio ficou carregado. A filha deles continuou com febre por mais alguns dias, mas foi melhorando aos poucos. Às vezes, eu ouvia barulhos leves, como se alguém passasse apressado no corredor, mas ao conferir, não havia ninguém. No fim da semana, Dona Aurélia disse que tinha concluído a limpeza. Recomendou a Nelson que deixasse um prato com sal grosso no batente da porta por 7 dias e rezasse orações todas as noites. Ele fez tudo conforme as instruções. Rebeca me pareceu aliviada ao ver a filha dormir sem pesadelos. Comecei a acreditar que finalmente tudo ficaria em paz. A vida seguiu um ritmo mais sereno. Fui focando cada vez mais em Brenda e Bento, tentando me redimir de algum modo. Nelson continuou no apartamento de cima, sem novas queixas. Rebeca agradecia minha ajuda e a menina voltava a brincar nos corredores sem medo.
Parecia que, enfim, o fantasma, ou o que quer que fosse, tinha ido embora com a saída de Daniela e as limpezas espirituais. Mas vez ou outra durante a noite, eu ainda sentia uma pequena inquietação, como se algumas marcas não pudessem ser completamente apagadas. O tempo foi passando, e Bento completou cerca de 1 ano de vida. Fizemos uma festinha simples no apartamento. Nelson, Rebeca e Bia vieram cantar parabéns. Brenda estava radiante. Enquanto comíamos bolo, me peguei olhando para a escada que subia até o andar de cima. Senti uma pontada no estômago, recordando tudo o que ocorrera ali. Respirei fundo, segurei meu filho nos braços e naquele momento prometi que faria de tudo para que ele jamais enfrentasse os fantasmas que eu mesmo deixei entrar em nossa vida. O mundo seguiu e nunca mais tive nenhuma notícia concreta de Daniela. Nem cheguei a saber onde ela foi morar. Nem sequer pronunciei seu nome para Brenda. Tudo continua um pouco indefinido quando olho para trás, mas permaneço firme na decisão de proteger minha família. Se algum dia Brenda descobrir a verdade, que me perdoe. Por ora vivo com essa mancha na consciência e a certeza de que, quando a gente brinca com coisas desconhecidas, ou se deixa manipular por elas, é possível abrir portas que nem sempre se fecham por completo. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.